Olá pessoal, no último vídeo trabalhamos com a ferramenta GI que fez o CRUD para todos os modelos que nós tínhamos já criado. Então a gente tem aqui todos os modelos a partir do banco de dados, os controladores e as views, as visões. Então neste vídeo vai ser para explicar como é que isso funciona, o que é esse tal de MVC. Entrando aqui no site do Framework I, tem um guia, o primeiro link aqui, tem muito material já em português. Os primeiros tutoriais já estão todos em português. E aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre a estrutura da aplicação, na hora que ele coloca aqui a visão geral. Então esse diagrama aqui é que mostra como que funciona o Framework I, tá bom? Como que ele vai trabalhar. Mas aí eu vou tentar mostrar para vocês a partir do código. Então, o I ele trabalha com o padrão de projeto MVC, que é um padrão bem comum, que divide toda a aplicação em três partes: controladores, modelos e visões. Então, o que vão ser os modelos? Vamos começar lá pelo modelo. Nesse caso aqui, a gente tem a ideia de modelo a partir do banco de dados. Então, cada tabela do banco de dados vai ser um arquivo de modelo, tá bom? E aí, nesse arquivo de modelo, é como serão representados no meu código cada tabela que eu tenho no banco de dados, tá bom? Eu poderia ter um modelo com várias tabelas, eu poderia ter um modelo que não é específico de uma tabela, mas que acessa alguma tabela específica, tá bom? Como estamos partindo do banco de dados, vocês vão observar que nos modelos ele sempre estendeu essa classe Active Record, que é a maneira dele conectar com o banco, e aí sempre vai ter essas funções. O nome da tabela, que no caso é a que a gente está trabalhando, que vai ser o mesmo nome da classe. Aqui algumas regras que vão corresponder ao tipo de dado que você criou. Quais são os not null, no caso aqui ele já vai entender que são obrigatórios. Aqui ele também coloca qual é do tipo inteiro. Você pode acrescentar outras regras aqui, que a gente vai ver mais para frente. Aqui ele vai colocar quais são os labels de cada atributo. Então lá no banco de dados a coluna chama esse nome. E aqui na frente você vai colocar qual é o texto, qual que é a sequência de caracteres que é para aparecer na interface. Então, por exemplo, aqui para essa coluna usuário ID ele já gerou automaticamente que lá na tela vai mostrar o usuário ID. Aí você pode alterar para o que você quiser. Eu quero usuário com acento. E assim por diante. Então, nesse arquivo de modelo está a representação de todos os dados, de toda a forma que você tem dentro do teu sistema. Então, relacionando isso ao banco de dados, vai ser a representação em código, em uma linguagem de programação, de todas as tabelas. E aí, uma coisa bem interessante que ele já faz também automaticamente com aquela ferramenta GI, ele já cria as funções para a gente pegar os relacionamentos. Então, por exemplo, eu estou aqui no modelo coordena. Esse modelo, essa tabela coordena, é o relacionamento de muitos para muitos, entre que cada usuário, cada docente pode coordenar vários cursos em momentos diferentes e cada curso pode ter vários coordenadores. Só que em cada registro dessa tabela coordena eu vou falar qual que é o usuário, qual que é o curso, quando começou e quando terminou aquela coordenação. Então, para cada registro, ele vai pegar um curso e aí ele já te dá o código de como ir lá na tabela curso e obter o ID daquele curso. E também vai pegar lá de usuário, como que ele vai lá na tabela usuário e pega qual que é o código daquele usuário específico. Então, ele já te dá aqui tudo pronto. Então, tudo que você precisar fazer de consulta, de mudar o nome do que vai ser apresentado na interface, de mudar alguma regra, por exemplo, de que só pode 200 caracteres na hora de inserir um dado, tudo isso deve ser alterado no arquivo de modelo. Vou pegar aqui, por exemplo, o curso, que eu tenho nome, carga horária total. Então aqui já tem, falando o que é inteiro. Aqui já coloca lá que tem 255 caracteres e eu posso alterar aqui. Alterando aqui, não estarei alterando no banco de dados, e sim na interface.
Eu posso tirar aqui, que aí ele não vai restringir isso aqui também. Aqui eu mudo o nome dos labels. E aqui, ó, no caso de curso, como o curso tem um relacionamento de muitos para muitos com coordenadores, que no caso aqui a gente está chamando de usuários, ele já dá a função aqui, ó. E aí como é que ele faz? Ele pega o nome da tabela, do jeitinho que está escrito aqui, que vai fazer diferença de maiúsculo para minúsculo, e coloca um S no final. A gente pode mudar o nome dessa função também. E aqui ele já cria a função de que como que eu vou pegar todos que já foram coordenadores desse curso. Ele já te dá a função aqui pronta. Ele vai pegar aqui, ó, todos os usuários lá da tabela usuário via a tabela coordena. Então ele já entendeu que aquilo ali é uma chave, é um relacionamento de muitos para muitos e que tem a tabela coordena no meio do caminho e que para eu achar todos os coordenadores daquele curso, ele tem que ir pela tabela coordena. Então aqui já dá o modelo de código que a gente vai precisar usar quando precisar fazer uma função semelhante. Então ele já criou automaticamente, pela ferramenta GI, todas as funções a partir dos relacionamentos. Por isso que é importante ter o banco de dados bem definido, com todas as chaves estrangeiras, porque ele já gera todo esse código aqui de forma automática. Bom, se a gente for olhar aqui na referência, né, do I, ele vai falar aqui que os modelos fazem parte da arquitetura e eles representam os dados, as regras e a lógica de negócio. Então, tudo que você precisar criar de funções que sejam regras de negócio do teu sistema, coloque dentro desses arquivos de modelo. E é muito importante seguir esse padrão de projeto, né? Colocar as regras de negócio sempre dentro dos modelos e não em outro lugar, porque vai facilitar muito a manutenção desse sistema. Né? Quando alguém procurar por que essa função não está funcionando, só tem um lugar onde essa função deveria estar, que é no modelo daquela respectiva tabela. Então, facilita muito a manutenção e facilita muito também trabalhar em equipe. Tá bom? Mesmo que você estiver desenvolvendo sozinho, para você lembrar depois do que você fez, vai facilitar bastante também. Bom, então essa é a primeira parte de modelos. Então toda vez que a gente for alterar alguma coisa, a gente vai pensar primeiro onde que eu vou fazer isso. Se essa alteração é no modelo, se é no controlador ou se é na visão. E aí eu vou mostrar para vocês agora os controladores. Para cada modelo nós criamos um controlador, mas isso não é obrigatório. A gente pode criar quantos controladores quisermos e não necessariamente esse controlador tem que estar ligado a um modelo, tá bom? Mas aí é a forma como é gerado automaticamente e a partir disso a gente consegue aproveitar muito do código. Né? Eu estou mostrando para vocês aqui muitos códigos que já foram gerados, mas não que tem que ficar assim estático, a gente vai alterar conforme a nossa necessidade. Aqui nós temos vários controladores e aí nós vamos observar o que tem em cada um. Eu vou pegar aqui de curso. Então, por exemplo, aqui ele já faz, né? Ele já chama lá os modelos. E aqui, todo controlador tem que começar com letra maiúscula e tem que ter o sufixo aqui no final, controller, com a letra C maiúscula, senão ele não entende que é o controlador. E aqui ele sempre vai estender a classe controller. Aqui vai ter a função behaviors, que a gente vai usar aqui para, mais para frente, fazer o controle de acesso. E aí vocês vão ver aqui várias funções com a inicial action, e também vai ser obrigatório. Então eu tenho action index, eu tenho action view, action create e action update e action delete. Okay? E a gente também pode ter várias funções. O que é o controlador? Qualquer função que a gente criar no sistema vai ser a partir de um controlador. Então quando eu venho aqui no meu site e coloco aqui, ó, index.php R aqui é o que a gente chama de rota, que é o caminho. Vou mostrar para vocês novamente esse diagrama, é esse caminho aqui, ó. Quando você digita qualquer comando, ele vai encaminhar para o controlador. Então, quando eu venho aqui e digito a rota é igual a curso, o que ele está fazendo? E aí a rota, a diferença é que sempre tem que começar com letra minúscula
E aí ele vai procurar se existe um controlador com aquela palavra, no caso curso, iniciando com letra maiúscula. Então ele vai procurar, ó, curso controla. E aí dentro desse controller eu tenho diversas funções. Qual que ele vai executar? Se eu não coloquei nenhuma função aqui se eu não coloquei nenhuma função, ele vai procurar o index, tá bom? Que já é o padrão. Então ele vai vir aqui e executar essa action index. E aqui dentro dessa action index ele vai procurar lá qual que é o modelo, qual que é o modelo de busca que eu vou mostrar, e ele vai renderizar. O que ele vai renderizar? O que tem lá no view, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então, o que é importante aqui entender? Todo o acesso ao meu sistema é dado a partir de um controlador e de uma action. Então, aqui, se eu digitar index, é o que a gente já está vendo. Se eu digitar aqui create, é a tela de inserção de um novo curso. Se eu digitar update, eu tenho que passar um parâmetro que é o ID, que é assim, qual curso que eu estou querendo alterar. Aí aqui ele vai dar erro que ele está falando, ó, tá faltando o parâmetro ID. E aí para passar o parâmetro eu tenho que colocar aqui o e-comercial, o nome do parâmetro e o código do ID que eu estou querendo alterar. Eu sei lá que eu já tenho um curso de código 1. E ele já me dá para a tela que atualiza os dados do curso de código 1. A gente vai aprender como mudar essa rota aqui também. A gente também vai aprender como alterar essa rota aqui. Então, o que é interessante aqui observar? Que eu chamo o controlador barra o nome da action, que é a função que vai ser executada, e se necessário eu mando qual que é o parâmetro daquela função. Então, lá nos meus controladores é o ponto de partida de qualquer função. Então, tudo que eu colocar, todas as funções que eu criar com o nome action, e depois, em seguida, tem que ter o nome uma letra maiúscula, são funções que eu vou acessar na URL do meu sistema, tá bom? Então, é o nome dessa função aqui, no caso, update. Se a gente observar aqui, ó, vai ter uma action chamada update, e que para ela funcionar tem um ID que eu tenho que passar. E aí, para cada action, eu posso fazer o que eu quiser. Aqui, no caso, como ele fez a partir do GI, ele sempre vai chamar o modelo, e vai fazer alguma coisa com esse modelo. No caso do create, ele vai criar um novo curso, uma nova instância de curso. Aqui ele verifica se eu já estou tentando salvar aquele curso, se não, ele vai renderizar, vai lá para o view, onde tem aquele formulário de criação. Na hora que ele clica em salvar, ele volta para essa função aqui e vai entender que eu pedi para salvar. E aí ele vai redirecionar lá para o view. E na hora que você termina de salvar, ele mostra como é que ficou para depois você voltar para o index novamente. E aí vai ter isso em cada função. E aí eu posso criar quantas funções eu quiser. Se é para ter uma função que tem que ser acessada via URL, eu tenho que criar ela com o início action. Caso não seja, como tem esse find model aqui, é simplesmente dar um nome para essa função, que vai ser uma função usada somente dentro do código. Então, tudo que a gente vai acessar no sistema vai ser a partir do controlador. Quando nós formos alterar o menu aqui, a gente vai dar o caminho do controlador, tá bom? E aí, por fim, a gente tem as views. E aí vocês observaram o seguinte: para cada controlador que foi criado, por exemplo, coordena, eu tenho uma pasta com letra minúscula dentro dessa pasta view. E aqui vai ser o meu HTML de fato, o meu CSS. E automaticamente, para cada view que ele criou, para cada pastinha que ele criou, ele cria 6 arquivos: o index, o create, o update e o view. E nesse view aqui, ele chama o arquivo de form ou o arquivo de search, que vai ser um espaçozinho que a gente vai ter para fazer pesquisas. Quando eu tenho esse underline aqui na frente, é porque ele vai ser usado dentro de outra view. Então, ele é um pedaço da minha view. Por exemplo, aqui nesse create aqui, ó, dentro de uma view, ele renderiza outra view, outro arquivo de visualização que é o form. E esse create e esse update, eles mandam para o mesmo form.
A diferença é que um manda vazio e outro manda já carregados com os dados que já estão cadastrados. Então, eu não preciso criar 2 vezes aquele formulário. Ele é criado uma única vez e é usado tanto no create quanto no update. Se você precisar criar uma forma diferente para o update ou para o create, é só mudar o nome aqui da renderização. Então, nesses arquivos aqui de view, se eu pegar aqui o index, por exemplo, vai ser de fato o meu código HTML, que aí vão ter diversas funções para acessar os recursos do HTML. Então, a gente não vai digitar HTML puro, por mais que também a gente possa digitar, que nem aqui, ó, tem o H1, tem o P, é aqui, né, tem um div, então é aqui que a gente vai trabalhar com PHP, ou melhor, é aqui que a gente vai trabalhar com HTML. Mas é aqui também que a gente vai chamar vários plugins, vários widgets do framework. No caso, esse grid view aqui é o que a gente vai trabalhar bastante. E aí vai depender, por exemplo, no view, que é quando eu pego o detalhe de um curso, por exemplo, aqui eu vou ter um outro widget que é o detail view, que a gente vai ver aos poucos. Mas sempre a gente vai tentar aqui traduzir para uma função do framework. Porque caso esse HTML seja alterado aqui um tempo, uma atualização do framework já vai traduzir isso aqui automaticamente. Facilita também a manutenção. Então, tudo que diz respeito ao layout, à apresentação, sempre serão nas views. E aí eu tenho várias views para cada controller. E aí eu posso criar também quantas eu quiser. De repente eu preciso de uma mesma view, a tela de create com o index. E aí eu consigo juntar esses códigos também. E a view recebe o que o controlador mandou. Então, por exemplo, se eu pegar aqui curso controller e eu tenho aqui o update. Então, ele veio aqui, ó, e achou o modelo que eu estou procurando, achou o curso que eu estou querendo alterar. E ele manda aqui para o meu update aquele modelo que ele encontrou. Então, nesse modelo tem todos os dados daquele item que eu estou querendo alterar. E na hora que eu venho aqui em curso, no caso eu estou pedindo para fazer renderizar o update, ele está recebendo aqui, ó, o modelo. E ele manda os dados do modelo para o form. E aqui ele coloca, ó, qual que é o campo nome daquele modelo, o campo carga horária total daquele modelo. E esses campos aqui correspondem às colunas da minha tabela. Bom, isso a gente vai olhar com mais detalhe conforme a gente for alterando, mas aí eu peço que vocês explorem esses arquivos, observem, mudem alguma linha, tirem alguma linha para vocês observarem o que acontece lá na visualização. Por exemplo, eu vou aqui, por exemplo, no curso, eu vou mudar aqui o nome do atributo, de vez de ter CH total. Deixa eu mostrar aqui primeiro para vocês. Se eu vier aqui no curso, tá CH total. Eu vou colocar aqui carga horária total. Estou no modelo. Tá bom? Carga horária total. Salvei o arquivo. Quando eu vou lá para o meu modelo, atualizo minha página. Carga horária total. Eu vou lá na visualização agora. Então, eu vou lá na view curso. Vou lá no meu index, que é no index que tem esse recurso aqui, ó, essa tabela com todos os dados, a gente chama de grid view, tá bom? É um widget chamado grid view. E aí eu vou tirar essa primeira coluna aqui, ó, que é a coluna que coloca o número 1, 2 e 3. Então vocês estão vendo aqui, ó, que é essa primeira coluna aqui, ó, que tem o número 1. Não quero que ela seja apresentada. Aqui eu vou comentar, que talvez eu queira posteriormente. Se eu atualizar aqui minha página, ela sumiu aqui da minha tela, tá bom? Então, eu sugiro que vocês explorem esses arquivos para vocês entenderem bem o que é o controlador, o que é o modelo, o que são as visões. Só para fazer mais um exemplo aqui, eu vou criar um controlador, eu vou copiar e colar esse arquivo, e aí eu vou renomear ele. Eu vou chamar de teste controller, é obrigatório esse controller. Aí o que tem que observar aqui é a classe, né? Tem que chamar teste controller, o mesmo nome do arquivo, senão vai dar errado. E aqui eu só vou ter essa action index, vou apagar tudo lá para baixo. E nessa action index eu vou fazer o seguinte,
eu vou renderizar, e aí tudo que está renderizado está lá dentro da pasta view. Eu vou renderizar um arquivo index, e só isso. Aqui eu não vou mandar nada, só vai ter isso aqui no meu código. Então lá nas views eu tenho que criar mais uma pastinha com o nome do meu controller, em minúsculo. E aí aqui dentro eu vou copiar e colar um arquivo aqui já do index. E dentro desse index aqui, ó, eu copiei o que está no site. Eu vou escrever aqui um oi, tá bom? Então aqui só parabéns. Oi. O que eu fiz então? Criei um novo controlador e criei que só tem uma função index e que renderiza, faltou aqui uma chave, e que renderiza um arquivo index. Então lá quer dizer que tem que ter uma pasta teste lá dentro de views e dentro dele tem um index, tá bom? E dentro desse index tem um oi. Então lá, se eu vier aqui agora, ó, colocar lá na rota, para colocar a rota, eu abro o meu sistema, né, lá na barra web barra, aí eu tenho que escrever aqui index.php, interrogação, R igual. E aí eu vou colocar o nome do controlador. E aí tá lá, o oi. Ah, mas como que apareceu esses menus aqui? Isso aqui já faz parte do layout do meu sistema. Então, o que a gente altera na view é só o de dentro aqui, só o corpo. Isso aqui depois a gente olha, a gente pode alterar também, colocar na vertical, entre outras opções. Então, só para mostrar que eu criei um controlador, criei uma função, posso alterar o nome dessa função, por exemplo. Vou falar que não é index, vou chamar ela de oi. Lembrando que tem que começar, depois do action, a primeira letra tem que ser maiúscula. Lembra de salvar o arquivo. Então, se eu vier aqui, ó, teste. Se eu apertar teste de novo, ele vai falar, não existe, porque ele vai procurar uma função chamada index, um action index, e não acha. Então, eu tenho que colocar a barra oi. E ele acha a renderização do arquivo. Bom, esse vídeo foi só para ter uma ideia de como funciona o MVC. E aí para frente, todos os nossos códigos, a gente vai olhar o que é modelo, o que é visão, o que é controlador, com mais detalhe. Até lá!